dessas mesmas empresas, porque só assim é que os problemas que ao Governo compete tutelar são resolvidos de uma maneira aceitável. Eu já agora, desculpem, de facto o meu tempo não tem sido utilizado totalmente. A UGT fez algumas declarações sobre a questão de empresários da CIP, 38% dos elementos da conjuntura não apontarem como razão fundamental das necessidades portuguesas a questão das leis laborais. Eu gostaria de dizer o seguinte, quer no encontro dos empresários que se fez no Porto há bem pouco tempo, quer no último Conselho de Presidentes, quer em todas as decisões que sempre temos assumido até hoje, em nome de todas as associações que representamos, as questões laborais têm sido essenciais. É evidente que neste momento, desculpe, tenha paciência, não me interrompa, por favor. É evidente que neste momento as empresas portuguesas debatem-se com outros problemas para além dos despedimentos. Debatem-se com o problema financeiro, em que os juros são, de facto, os 40 e tal %. Debatem-se com a sobrevivência dia a dia, em que quase que nem estão a poder preparar-se convenientemente para o embate que devemos ter para a sua subsistência futura. Mas não é possível nós conseguirmos dizer que defendemos os postos de trabalho ou o emprego em Portugal se não tivermos empresas capazes. Os trabalhadores têm tido legislação idêntica a esta, muito mais flexível, na Europa e têm sido bons trabalhadores. Diz-se aqui também, mas porquê é que as empresas internacionais vêm para cá e não têm esta situação? Senhores representantes sindicais sabem perfeitamente, e a população, que a situação que foi criada durante estes 10 anos é totalmente diferente à partida das empresas que se vêm a instalar neste momento. Podem escolher livremente quem querem e como querem. Trazem a tecnologia com eles, têm dinheiro muito mais barato que nós. À parte disso, se não estiverem bem, fecham a mala e vão-se embora. E nós, aqui, temos de fazer um desenvolvimento capaz. Portanto, a Confederação tem a noção exata de que não há possibilidade de melhorarmos o nível das nossas empresas e o nível da população sem a revisão laboral. Achou muito bem e terá de aplaudir fortemente o Sr. Ministro, quando há bocado nos disse aqui na televisão que é Ministro de Portugal e não no Ministro do PSD. Espero que, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro e todos os elementos do Governo assumam a mesma posição e saibam que se é essencial para o Governo colocar o país a trabalhar, fazer uma gestão responsável em termos dos empresários e fazer também um trabalho efetivo, responsável e produtivo em termos dos trabalhadores, que imponha as leis que são essenciais nesse sentido. Porque também há muitos empresários, meus senhores, que não pretendem que se mexam na legislação laboral. Alguns empresários, alguns grandes, inclusivamente daqueles que hoje a sua gestão já é quase igual às empresas públicas. E não convém que as coisas sejam devidamente esclarecidas para não se exigir responsabilidades pela gestão das empresas. Também os senhores conhecem muito bem e sabem perfeitamente qual tem sido a proliferação de empresas que deviam estar a investir, que deviam estar a ampliar as suas instalações, que deviam estar a produzir mais e melhor, ter mais garantias de pós-trabalho e estão a utilizar constantemente empresas satélites, empresas a trabalhar sem condições nenhumas, quer de empresários, quer de trabalhadores, e estamos a ter uma imagem falsa do nosso desenvolvimento. Portanto, os bancos da Suíça, talvez não estejam muito zangados com essa situação. Eu penso que há bons e maus trabalhadores, há bons e maus políticos, há bons e maus empresários. A Confederação defende a maior parte dos empresários portugueses. E é com eles que nós temos de viver. É a eles que devemos dar condições. É às empresas que nós temos de fazer. É evidente que falámos também em absentismo, falámos em condições. E falou-me há bocado, no exemplo do Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Europa. Ai, que bom seria, de facto, que as nossas leis se assemelhem nessa situação. Que bom será que os nossos empresários fossem iguais aos alemães e é para isso que nós queremos caminhar. Nós queremos que sejam feitas as estruturas para caminhar para isso. E pretendemos também, até e aproveitando a oportunidade, para que os nossos médicos, em termos do absentismo, também tenham uma palavra a dizer em termos de moralização. Temos que correr os médicos portugueses e ter médicos alemães. Sr. Manuel Lopes, para um comentário final, estamos já a pisar o limite de tempo do nosso programa. No fundo, estão aqui, de facto, duas posições absolutamente distintas. Uma que vê na questão da alteração da legislação laboral, que é a posição do Governo, do Sr. Ministro de Portugal, como dizia aqui há tempos que não era Ministro dos Trabalhadores, era Ministro do Trabalho. Isto é uma forma de se colocar do lado de lá, é uma forma eufemística de dizer que é Ministro do Patronato. Mas isso é consigo, Sr. Ministro. Eu vejo como Ministro desta terra, gosto ou não gosto da sua opção. Essas suas afirmações. Mas em qualquer caso, a questão é esta. Para nós, o problema essencial do desenvolvimento desta terra é, de facto, uma alteração da situação, da forma política de governar o país. Porque, de facto, nós vimos com preocupação o nosso futuro, o futuro dos filhos, o futuro de Portugal.
E vimos-lo, quer seja no setor privado, quer seja no setor público, quer seja, estamos a falar da indústria, do comércio ou da agricultura. Mas vimos-lo porque não são tomadas medidas estruturais que desenvolvam efetivamente o país. Não são criados novos empreendimentos e novos projetos. Não, eu digo-lhe assim. Olha, por exemplo, na Covilhã há uma ameaça de 4 mil desempregados, mas não há nenhum novo projeto que crie alternativa de emprego naquela zona. Eu falo todo o distrito de Castelo Branco. No Alentejo, no campo concreto, está-se a desativar a reforma agrária, está-se todos os dias a desenvolver terras, mas o desemprego tem estado a crescer de uma forma assustadora. Os trabalhadores da reforma agrária virão para Lisboa dentro de 2 dias, irão para as várias capitais dos distritos da reforma agrária dentro de 2 dias, precisamente porque o desemprego, e é isto é falar da legislação laboral, é hoje o caos, é hoje uma situação quase pior do que existia antes de 25 de Abril. E essa é que é de facto a razão de fundo que daqui devíamos discutir. Não são questões de ordem, não são questões de ordem laboral, os limites para o desenvolvimento económico, porque, e já aqui foi focado várias vezes esta noite, o bom empresário, o empresário que é empresário e não o empresário que é patrão, esse atua dentro da legalidade, cumpre a legalidade. Há naturalmente divergências, nós temos uma posição diferente da dos empresários, temos interesses diferentes a defender, mas há uma certa convergência porque não se visualiza o lucro fácil, nem tão pouco, de um sistema que permita uma situação autoritária, digamos, da sociedade. E aquilo que aqui se tem estado a pôr não é para esses empresários, é para aqueles que criam as tais empresas fantasmas que ninguém atua sobre elas, é para aqueles que utilizam marcas indevidas das empresas, ninguém atua sobre elas, é para aqueles que têm empresas com contratados a prazo a 100% e agora com trabalho temporário a 100%, que é uma forma nova de escravidão humana, é para aqueles que efetivamente que seja breve. Não contam pagar as coisas, é para aqueles, esse sim, e esse a CIP não diz nada, é para aqueles que transformam trabalhadores, já hoje o fazem com a complacência do Ministério do Trabalho, de trabalhadores efetivos em trabalhadores a prazo. Há aqui casos nesta mesa, e é bom dizer isso. Por isso, moralmente, eu penso que não há razão nenhuma para se fazerem determinado tipo de afirmações, quando efetivamente em casa de Ferreira, espeto de pau, não é? E vir aqui o representante da CIP fazer afirmações destas, creio que é perigoso. Correio dos Santos, para um breve comentário final. Bom, a Confederação do Comércio, a Confederação do Comércio já está habituada a ser ouvinte, mais uma vez, isso passou esta noite. De qualquer modo, eu gostaria de lhes dizer o seguinte: não é laminarmente verdadeiro que os empresários portugueses, sobretudo os do comércio, queiram despedir. Eles querem contratar. Eles estão preocupados com a formação profissional. Eles estão preocupados com a qualificação profissional das centenas de jovens que anualmente saem das universidades, saem dos diversos cursos e que por força de Ainda bem, claro, e que por força da atual legislação se veem proibidos de trabalhar em Portugal e vão com certeza procurar outros mercados. Gostaria também de dizer que as 130 associações comerciais e os 220 mil comerciantes em Portugal têm uma visão bem mais ampla, bem mais realista da realidade do que as centrais sindicais por vezes lhe atribuem. Gostaria de fazer um comentário final, se me permitisse. A Confederação do Comércio Português gostaria muito de ver o Conselho Permanente de Concertação Social transformado muito rapidamente num verdadeiro Conselho Económico-Social. Vamos a isso também. Doutor Escoto, também para um comentário final. Pois eu penso, eu não vou fazer nenhum comentário final, penso que já disse o que tinha a dizer. Só lamento que questões essenciais que aqui coloquei não tivessem sido esclarecidas. E, nomeadamente, esta é muito importante, e eu dava ao meu tempo ao Sr. Ministro do Trabalho para provar que eu menti aos telespectadores. É quando eu disse, Sr. Ministro do Trabalho, que nas empresas com menos de 20 trabalhadores, que são 90% das empresas, o despedimento era oral, o Sr. Ministro do Trabalho, se não era verdade. Eu tenho a lei à minha frente. A lei diz no artigo 1º, artigo 14º, número 1, rigorosamente isso. E só diz que a decisão do despedimento, isto é verdadeiramente um atentado, Sr. Ministro, a decisão do despedimento, essa sim deve ser comunicada ao trabalhador através de documento escrito. Isto é, o patrão diz, eu vou despedir, o trabalhador diz, mas porquê? Mas eu não fiz mal nenhum, não interessa, eu vou despedir, e aguarda lá em casa uma carta que eu depois, por escrito, vou-te mandar um papelinho a dizer porque é que despedi. É esta, de facto, se é esta a justiça laboral que o Sr. Ministro quer construir em Portugal, quero dizer o seguinte: tenho muito respeito por si. Tenho muito respeito pelo seu passado político e vou ficar tremendamente triste que o Sr. Ministro do Trabalho possa estar convencido, e mal convencido, não sei por quem, de que está a prestar um grande serviço
à justiça e à causa da solidariedade social em Portugal com leis deste tipo. O Sr. Ministro está a abrir as portas e pode ficar na história como um Ministro com enormes responsabilidades no criar em Portugal uma nova organização de trabalho. Uma organização de trabalho baseada nos valores que o Sr. Alexandre Pinheiro aqui colocou, quero, mando e posso, da disciplina da empresa imposta pelo empresário, não só aos trabalhadores, mas até hoje os empresários já querem impor a disciplina das empresas aos juízes e aos tribunais portugueses. Isto é a subversão de tudo, Sr. Ministro. Eu respondo com muito gosto. É preciso ler as leis como elas devem ser lidas. Em empresas com menos de 20 trabalhadores, repetidamente chega ao Governo a notícia da dificuldade enorme que existe na elaboração de processos que pressupõem sempre a contratação de um técnico, de um jurista, que muitas vezes não existe na localidade da empresa. E por isso, esta norma que consagra um processo disciplinar simplificado, oral, todavia com duas condições. Com duas condições que não resultam claras mesmo da sua segunda versão. A primeira é que o trabalhador tem que ser obrigatoriamente ouvido. Não é, vais para casa e esperas lá uma cartinha para te despedir. Não, senhor. Quero-te despedir, as razões são estas aquelas, que é que tens a dizer. Tem que ser obrigatoriamente ouvido, ainda que oralmente. A segunda condição, que está no número 1, eu leio-lhe se tiver dúvidas, mas o despedimento é obrigatoriamente precedido da audiência do trabalhador. Oral, com certeza, oral. E o número 2 diz ainda que a decisão do despedimento deve ser comunicada ao trabalhador através de documento escrito, com discriminação dos respectivos fundamentos. Portanto, não é vai-te embora, é vais ser despedido, está aqui um documento escrito que diz as razões em que se fundamenta o despedimento, porque só assim é que o trabalhador tem a possibilidade de contestar em tribunal exatamente o despedimento. Mas vou-lhe dizer mais uma coisa. Vou-lhe dizer mais uma coisa. Esta solução, que é excepcional no nosso regime jurídico, embora abranja um número grande de empresas, mas não abrange um tão grande número de trabalhadores, é a solução geral na Europa. Não é, Sr. Ministro. É sim. Sr. Ministro, não é. Eu proponho um debate sobre essa matéria. Podemos fazer quantos debates quiser. Eu proponho um debate sobre isso, porque não é verdadeira a sensação. Como, aliás, eu gostaria de lhe dizer que há pouco esqueci-me ao senhor representante da CGTP, que criticou fortemente e contundentemente a possibilidade do despedimento ser baseada em inaptidão do trabalhador. Eu devo dizer-lhe que estou aqui a reintroduzir uma justa causa de despedimento que foi aprovada num governo de que fazia parte o secretário-geral do seu partido, o Dr. Álvaro Cunhal, sendo o Ministro do Trabalho, o Capitão Costa Martins. Portanto, era um motivo atendível, que aliás aqui é consagrado em termos mais restritivos. Isto é, eu não fui ao ponto de considerar como justa causa de despedimento um motivo atendível, que aliás é o que consta da Convenção 158 da OIT e é o que consta da Generalidade das Legislações Europeias. São muito mais restritivo, porque são 3 casos concretos e não mais. Foi o Partido Socialista. E nos casos concretos, e estes casos concretos são idênticos aos que constam da legislação espanhola. E, contrariamente ao que se disse há pouco, quando um trabalhador não tem aptidão para desempenhar o seu posto de trabalho, a empresa é obrigada a facultar-lhe a frequência das ações de formação requeridas, sempre que do seu perfil profissional e habilitações escolares se presuma que a adaptação poderá ter lugar em prazo não superior a 6 meses. Portanto, há todas estas cautelas e mais, e diz que o trabalhador só pode ser despedido quando a empresa não puder ocupá-lo no quadro de uma boa gestão em outras tarefas da própria empresa. E quem é que avalia isso, Sr. Ministro? É o Tribunal, Sr. Secretário-Geral. Qual Tribunal, Sr. Ministro? Não há. Qual Tribunal? A partir do momento em que... Sr. Ministro, Secretário-Geral. Não, Sr. Ministro, desculpe lá. O Sr. Ministro está a subestimar uma questão essencial. Desculpe, está, Sr. Ministro. Vamos sobrepor. Não, está. O Sr. Ministro sabe perfeitamente que se o Tribunal disser que o empresário não cumpriu escrupulosamente com aquilo que a lei diz, a única coisa a que o empresário está obrigado é dar-lhe mês e meio. Vamos a essa questão. Olha, posso-lhe já adiantar, se me permite, que isto é importante. Limite de tempo e agradecia que não falassem ao mesmo tempo, porque realmente prejudica o esclarecimento do público. Sobre o problema da reintegração. 5 segundos. Eu reconheço que é um problema delicado e complexo. E até lhe posso dizer que a reflexão que tenho feito me leva a concluir, pela eventual possibilidade de alterar este preceito, nomeadamente no sentido de a reintegração ser obrigatória quando o despedimento tiver por fundamento causas objetivas. Porquê? Porque não está aqui em causa um problema da relação pessoal entre empresário e trabalhador. Por exemplo, eu admito essa hipótese. Agora, devo-lhe dizer que esta solução aponta no sentido das soluções europeias e, por exemplo, na Alemanha, na Bélgica o despedimento é livre, sem justa causa. Na Alemanha, onde é necessário recorrer ao tribunal, acabo já,
A prática demonstra que só em 10% dos processos, o que torna a norma praticamente inútil, é que o Tribunal determina a obrigatoriedade de reintegração do trabalhador. Isto é uma solução desburocratizante que se destina a evitar que os tribunais sejam afogados com processos judiciais. 60% da Bélgica... Na Bélgica o despedimento é livre. 60%, Sr. Ministro, 60%. Na Bélgica o despedimento é livre. E na Alemanha, quero lhe dizer, Sr. Ministro, na Bélgica, que inclusive há premissas de ordem social, conforme consta aqui da lei que eu tenho aqui. Na Bélgica e na Suíça o despedimento é livre com pré-aviso. Sr. Ministro, claro que as premissas... Com o recurso ao direito comparado, desculpem, teria imenso interesse. Eu penso que terá que haver uma outra oportunidade para o podermos continuar. Hoje já excedemos manifestamente a hora e vamos ter que realmente pôr ponto final nesta conversa, neste debate, que foi realmente extremamente interessante. Terminamos, pois, aqui esta edição de Atual, dedicada à discussão da proposta do Governo sobre alteração às leis do trabalho. Boa noite.